Boa noite, tudo bem? Boa noite, aqui é a Juliana Cel, psicoterapeuta, mãe de 2 filhos. Fui casada com o Cláudio Schuster, jornalista e poeta, durante 15 anos. Aqui é o Claudio Schuster, Já apresentei. jornalista. Nós fomos. Nossa, fala. Bom, desculpa. A gente está separado faz 6 anos e faz um ano, fez agora semana passada, que estamos numa experiência de um formato diferente de família, morando todos em 2 casas no mesmo terreno. E por isso criamos o Tudo Junto Separado para poder falar um pouquinho sobre relacionamentos, comunicação não violenta. E hoje a gente tem um assunto super importante, que é falar sobre as relações conjugais e familiares na pandemia. E para isso a gente chamou uma convidada para fazer um bate-papo, a Juliana Amorim, que é psicóloga de casais e individuais. A Juliana, Acho que assim que ela puder, já entra, né? Enquanto isso, a gente vai. ela está aí. Vamos lá. A Ju, você tem que pedir para Isso, entrar. tá. Isso, vamos lá. O assunto está bem importante agora, né? Vocês podem mandar também alguma opinião, alguma Mandem pergunta. perguntas. Oi. Oi, Juliana, minha Oi, tudo bom? tudo ótimo agora, melhor ainda. Perguntar para quem está tudo ok com imagem, com som, tá tudo certo. Se tiver qualquer problema, o pessoal avisa aí, Já tá? avise, por favor, né? Para começar a conversa aqui, só um dado que eu estava lendo alguns artigos hoje, uma reportagem de junho, falava que, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, os conflitos conjugais aumentaram 451%, Que 451% coisa. após o início das medidas de isolamento. Então, é um dado forte, né? Um dado bem forte. A gente não tem muitos dados, né? Mas esse por si já mostra aí a intensidade e a importância dessa nossa conversa aqui com a Juliana. Bom, Sem dúvida, Juliana, né? E o aumento aumentou desse sofrimento, né? Desse pessoal todo, nós todos, né? nós todos, né? Aumentou a violência doméstica, né? Aumentou as conversas de separação, vários conflitos anteriores, agora virou uma panela de pressão, né? Juliana, a gente queria que você colocasse um pouquinho, assim, na tua experiência, na tua visão agora, o que que você está percebendo dessas questões dos casais durante a quarentena? Então, primeiro, boa noite, né? Boa noite para quem está assistindo a gente. Boa noite, Juliana e Cláudia. Eu queria começar agradecendo o convite de estar aqui, pensando juntos, né? Como que a gente pode, com a luz da psicologia, amortecer um pouco do impacto desse momento tão delicado e tão ímpar que a gente está passando, né? Bom, como que os casais estão, né, enfrentando? O que eu percebo, sabe, é que o que já acontecia antes de desafio se tornou mais amplificado nesse momento da pandemia, né? Pelo aumento do estresse, do confinamento, da imprevisibilidade, né? E da necessidade também de adequação com os projetos individuais, de casal e de família. Então, eu percebo que os desafios de antes, eles seguem existindo, mas com uma pitada, né, mais desafiadora. Sem dúvida, surgiram desafios novos, e esse casal, ele é atravessado pelo individual de cada um que forma essa dupla. Então, como que individualmente estão lidando com esse processo, interfere, é um atravessamento para como que esse casal vai se colocar nesse novo desafio. E sem dúvida, né, a gente depois até vai falar um pouquinho mais de casais com filhos e sem filhos, como que isso também tem agravado ainda mais um estado de estresse, né, de necessidade de resiliência nesse momento que a adaptação está sendo a toda hora exigida, né? Então, vejo que a comunicação ela está sendo muito mais necessária, e a comunicação primeiro no sentido do seu autoconhecimento, né? Para poder se colocar para o outro e colocar como que isso também pode ser resolvido nessa dupla. Essa dupla
principalmente pode ser vista como uma dupla de parceiros, né? Quando não tem que ninguém ganhar individualmente. Interessante é que a dupla saia ganhando, que a dupla consiga, né, se reorganizar e achar uma nova complementariedade que funcione para esse momento atual. Porque a complementariedade da dupla de antes, em alguns quesitos, ela não vai estar mais sendo funcional. O Cláudio até estava a gente conversando um pouquinho antes de começar, né, a live, sobre um artigo que ele estava lendo da importância de começar a gente desenvolver talvez características até novas para quem não tem, né? Como a empatia, por exemplo, a compaixão, a capacidade da gente perdoar pequenos deslizes, né? E a gente aqui está em família, uma família que não é mais casal, mas é uma família, e a gente percebe, assim, às vezes o limite da atenção do outro, né? Juliana? Assim, coisas, por exemplo, que a gente poderia estar entrando em algum confronto, a gente começa a perceber assim, eu não vou mais além agora, né? Assim, tô vendo que tem alguém aqui, nós estamos em 4, tem alguém que está começando a ficar um pouco mais tenso e normalmente, vamos lá, vamos enfrentar, vamos enquadrar e a gente dá uma respirada, volta assim, nossa, aquela pessoa está manifestando estresse disso tudo. Então, se eu estou mais tranquila, vou voltar e eu me acalmar e vou deixar o outro manifestar aquilo, sem ter que resolver sempre na briga e na fala, né? Acho que é o mesmo que a gente estava isso, porque assim, por exemplo, né? Numa situação anterior, vamos lá, a gente tem um conflito, pode até chegar num atrito, mas a gente, consciente ou inconscientemente, sabia que a pessoa, de repente, pode sair, dar uma volta, dançar, sair, amigo, né? Tinha várias formas de aliviar essa tensão. Hoje, a gente sabe que tem que ter consciência de que nós estamos no mesmo espaço. Então, essa busca por se colocar no lugar do outro, né? Acho que é importante, isso eu estava lendo um pouco nas reportagens que eu fiz na leitura para preparar essa live. Então, assim, a busca por tentar entender o espaço do outro e fazer um exercício do positivo, né? Exercitar, por exemplo, essa empatia, a ajuda, sabe? Começar com coisas simples, tipo, dar um bom dia, como é que tá, sabe? E procurar ouvir o outro. Ouvir o outro. Essa comunicação que você fala, né? De ouvir o outro. Então, acho que são elementos importantes aí que a gente queria colocar como... Né, quem pode comentar sobre isso e se isso realmente pode ajudar, né? Até a prevenir, a evitar conflitos maiores. Sim, sim, sem dúvida. Acho que isso que vocês estão trazendo me leva muito a pensar nos princípios da comunicação não violenta, né, nesse diálogo com a família, assim. Então, essa família, esse casal, enfim, essas pessoas que estão dividindo, né, essa quarentena, não vão adiante se cada um se achar o elemento principal a ter suas necessidades atendidas primeiro e olhando só para si, tendendo a gerar essa tensão maior e que eu percebo que parece que as emoções estão mais à flor da pele nesse momento, então tudo vai sendo mais potencializado, né? Com esse estado de ataque, com essa maneira de ataque e defesa, que é muito reativa, e que não gera um vencedor de uma briga, mas todo mundo sai perdendo, né, no resultado final dessa relação. Então, na comunicação não violenta, a gente compreende que todos os sentimentos eles geram necessidades e todas as necessidades são legítimas, né? E quanto antes a gente conseguir identificar essas necessidades, transformando num diálogo, claro, com pedidos explícitos, né, objetivos, colocando aí os sentimentos, isso tende a ser mais facilmente acolhido. Então, fingir que a necessidade não existe individual retarda, atrasa ainda mais, né, que essa pessoa possa se sentir acolhida e assim dificulta, né, essa colocação da empatia, né, como que o outro pode se sentir a partir disso, né, que eu estou colocando.
E isso é exercício, a gente não vem com isso, né? A gente vai praticando mesmo no colocar, né? Entendendo também que expor a vulnerabilidade não faz disso uma porta aberta para mais ataque, mas sim tentando gerar um senso de proteção, né, nessa relação. É bem interessante isso, assim. Eu me lembro, acho que foi mês passado, eu estava mais sensível por conta do período pré-menstrual, né? As mulheres sabem o que estou falando. Então, assim, qualquer coisa para mim fica amplificado e numa pandemia mais ainda pelos recursos, né, de distrações que eu tinha. Às vezes eu estava tensa, ia para aula de dança, por exemplo, voltava um docinho de toco, né? Né? Eu sou sinestésica, então abraça todo mundo, dança, você vê as pessoas assim, os hormônios vão se ajustando. E aí eu me lembro que eu estava com eles, né, uma sala em comum que a gente tem de atividades aqui, e eu falei, gente, acho que começou alguma conversa um pouco mais tensa, olha, eu estou na TPM, então assim, é o seguinte, eu vou qualquer coisa chorar, tá? Então, assim, vamos, né? Vamos parar por aqui, assim, não é nada com vocês, sou eu, só que assim, eu vou chorar. Então, né? Eu acho importante assim, esses momentos, a gente não ter vergonha de dizer assim, olha, meu limite acabou, eu não tô legal. E tá expondo para a gente pedir o apoio do outro, né? Porque agora não é momento de se mostrar 100% forte o tempo todo, é o momento da gente segurando a mão. E se não tá com alguém na casa, pode ligar para alguém, né? Porque assim, é uma palavra, um olhar de compaixão, aquilo dá aquele link, né, Juliana, que faz mudar, né? Sim, porque a gente também está tá muito escassa essa frente nova de compreensão de um afeto, né? Assim, tá tudo muito diferente, né? Então, como a gente está recebendo esse afeto tá diferente, como que a gente também está podendo demonstrar isso tá diferente. Então, é um processo interno de adaptação a essas frentes de apoio, né? De cuidado, de acolhimento, de troca. Então, também está sendo um processo ressignificar isso, né? E isso, sem dúvida, vão deixando algumas lacunas que aparecem na forma de vulnerabilidades e que é interessante colocar. Isso não é teu, isso é meu, né? Mas essa é a minha condição hoje, nesse momento, para estar nessa relação. Então, e aí até falando, né, de uma família, mas também de um casal, é interessante que possa haver um momento da individualidade, mesmo que no mesmo espaço, né, mesmo que com essa condição de trabalho e convivência familiar, tudo no mesmo território, né, com hoje delimitações um pouco mais atenuadas, mas colocar, né, eu preciso do meu tempo aqui, e assim o outro também vai ter um momento que vai precisar. E provavelmente não vai ser vivido da maneira como era vivido antes exatamente, né? Porque era possível ir para fora, né? Era possível a gente dançar, né, Juliana? Sim, E agora não mais do mesmo Somos da jeito. mesma escola de dança, né, Juliana? Só para quem não conhece. Isso, é. E agora, assim, não mais desse mesmo jeito, né? E a gente também tá aprendendo, então, né? Como se reabastecer dessas fontes de apoio dessa maneira tão diferente, né? Assim. Assim, os pacientes que eu tenho atendido, que são casais, né? Quando atendo um, o outro, né? Uma das coisas que eu sugiro é assim, tentar dentro de casa criar como se fosse o oásis, né? Às vezes tem um escritório na casa, e daí eu penso, vamos pensar no pior cenário, não tem o banheiro. O banheiro ou a garagem, se tiver carro, dentro do carro, assim, mas criam algum espaço de individualidade que não seja só ficar mexendo no celular, porque também vai para uma distração que às vezes né, drena muita energia, mas de poder fazer uma respiração tranquila, botar uma música, ler alguma coisa, né? Eu atendo muita gente que tem bebê pequeno, então, assim, o cenário, ele é mais pressionado, então, assim, 5 minutos que uma mãe conseguir entrar no banho mais cedo, e combinar com o seu parceiro de não pegar, tipo, não deixar, a criança não interromper aqueles 5 minutos, né? Aquilo seja sagrado, e aí se aumentar melhor, para que a pessoa tenha esse contato consigo mesma, porque a gente precisa, né, Ju?
entrar em contato com o outro e depois com a gente. Tem que ter esse movimento. E a quarentena não faltou isso. Então, a gente está tendo que recriar esse espaço, seja na varanda, no banheiro, seja no quarto, onde a gente tenha momentos de solitude para conseguir voltar a ter uma relação, né, sem estar tão pesado, né? Como é que está sendo o paciente? Que tipo de orientação que você pode passar para a gente aqui também, para crescer? Acho que complementando a tua fala já, né, Juliana, assim, esse momento que pode ser mínimo dessa individualidade, né, ela precisa muitas vezes ser bastante defendida, porque ela tem uma função de reorganização e para poder dar uma devolutiva nova, né? A Tati colocou ali, né? Não há fugas. Uma microfuga quase, assim, né? Porque às vezes realmente existem situações de configurações espaciais, de trabalho, né? Que estão completamente inseridos, né? Profissionais que não estão mesmo saindo por não haver essa condição profissional ou de saúde. Então, sim, há muito pouca fuga. E por isso a gente está tendo que compartimentar ainda mais a casa, né? Como o banheiro tem um novo significado, assim, né? E eu acho que também é importante dar esse tempo para o outro, às vezes colocando uma descoberta que foi sua para o outro, vendo se isso cabe ao outro, né? Olha, eu percebi que para mim tá assim, porque a gente tá todo mundo no mesmo barco e se conhecendo nessa modalidade nova agora. Inclusive, né, nós com nossos pacientes e eles na vivência. Então a gente estamos todos, né, em paralelo, sincronizados, vivendo certas emoções. Então é uma descoberta que se ela é minha, também poder compartilhar, né? Eu também vejo que é um momento de se abrir para estar mais flexível a certas regras e, por outro lado, pleitear com mais ênfase outras, né? Por exemplo, não há esse espaço mais de socialização, né, como antes. Não, mas então eu preciso, né? Tem um grupo de amigas. Para mim é importante, né? Ter alguma hora sagrada lá. Então, não, para mim vai ser importante nesse dia fazer a minha videochamada, né? Pra gente, com as amigas, ou, enfim, tomar um vinho, tomar uma cerveja, né? Ver juntas um programa, falar besteira. O espaço desse vazio de ocupação formal, né? Para surgir a gargalhada, a brincadeira, o desconstruído, né? Às vezes com o apoio de alguma ferramenta aí de arte, né? Que sempre acalma. Então, assim, ter um compromisso consigo, né? Nessa individualidade. Porque antes isso estava mais facilmente disponível para acessarmos, né? Como, vamos pegar um exemplo ali, né? A aula de dança, o esporte, né? Ou um espaço que a gente podia ir, sei lá, uma biblioteca pública para fazer uma leitura. E isso hoje está tendo que ser garantido e pleiteado por nós mesmos e num mesmo espaço, mesmo cenário que tudo está acontecendo. Então é preciso ter esse comprometimento que é primeiro com você mesmo, né? Para poder estar bem para o outro, com o outro. Juliana, você falou no início que, na verdade, essa situação de quarentena, tal, de isolamento, ela amplifica questões que já existiam, né? Muitas delas. Para aquelas pessoas que já eram mais, por exemplo, introspectivas, né? Que já tinham mais momentos de solidão, na medida que isso também se agrava, né? Se aumenta, ela pode, de repente, o ponto de fuga dela pode ser aumentar o seu momento de mais solidão ainda, né? Em vez de ser um momento de individualismo ou de individualidade, que seria diferente, ela pode aprofundar uma situação de introspecção que também pode ser complicada, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, né? E como se tem alguma situação como essa que já vivenciou, né? Com bastante paciência, enfim,
uma maneira geral, como essas pessoas também precisam ficar atentas, né, para isso, para também dentro da família, das pessoas com quem convivem, ou mesmo eu tenho amigos, por exemplo, que moram sozinhos, né? Então, e que tem uma tendência já à melancolia, alguma coisa assim. Eu também sou um pouco assim, sou uma família, mas quem está sozinho, por exemplo, é complicado. Então, nem que eu quiser andar, né? Mas assim, tem pessoas que estão na solidão e na introspecção, entende? Juntos. É a solitude, né? É diferente, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Uhum. Sim, é interessante isso, sabe, Cláudio? Porque assim, eu atendo alguns pacientes jovens que já vinham nessa nova relação com a tecnologia, né? Mas com menos demanda dessa socialização. Eu percebo, eu tenho uma impressão aí de mais ou menos um corte, assim, né? Mais ou menos da casa dos 25 aos 30, assim, né? Que vai havendo um movimento geracional aí, que as relações elas já estão muito atravessadas pela tecnologia. Em alguns aspectos, a não necessidade, ou até, né, hoje a recomendação do isolamento, em alguns aspectos não provocou um sofrimento muito significativo, mas, ao menos na condição de estarem em psicoterapia, isso também está sendo avaliado como não sofrimento, não sendo um estado depressivo, nem melancólico, nem distímico. Então, com essa supervisão que a psicoterapia acaba sendo, né, recorrente, assim, dessa constante autoavaliação, e isso está podendo ser nomeado dessa forma. Eu estou bem em paz com essa nova condição. E que até eu já faço um gancho aí para um momento pós-pandemia. Muitas dessas condições que a gente está vivendo hoje por uma obrigatoriedade, talvez elas serão escolhidas por algumas pessoas, né, que estão bem, não precisando estar interagindo com os colegas de trabalho a todo momento, tendo um sistema híbrido, talvez, no futuro breve, de relação, né, com esse mundo lá fora. Em alguns casos, até eu percebo, assim, né, e talvez, claro, o espaço da psicoterapia, ele já é um espaço de promoção de saúde. Então, essas pessoas que eu estou trazendo, elas estão nesse acompanhamento e já estão se conhecendo há um tempo, né? E algumas até com maior produtividade, né? Se descobrindo nessa individualidade que antes não teriam tempo, disponibilidade para acessarem tudo isso. Então, eu acho que é interessante trazer o contraponto da tua colocação, que isso pode ser também estar tudo bem, sem um sofrimento significativo, né, dessa pessoa e desses que estão à sua volta, né, afetivamente, assim. Mas, Cláudio, sem dúvida, o extremo disso, né, o excesso dessa condição, ela pode começar a se apresentar como um quadro já de uma distância de uma saúde mental. Então, a questão é a rigidez com que isso se coloca, né? O corte de vínculos, né? A quebra aí de relações, mesmo que pequenas, sociais, né? Com o desligamento desse mundo lá fora. Então, eu acho que esse é um termômetro, né? Alguma conexão com esse mundo lá fora, sim, somos sujeitos relacionais, né? Porque aí, esse estar muito bem assim, às vezes também vai mascarando uma discreta inabilidade de se relacionar com o outro, né? O que pode, assim, ser aprendido, ser trabalhado, e não ser, o enfrentamento não ser essa fuga, né? Mas a gente estabelecer outras estratégias de enfrentamento. Eu acho que é interessante o que vocês estão falando, porque assim, nós estamos há 5 meses. Então, eu escuto até umas falas assim, a quarentena para mim vem em boa hora, porque eu estava querendo ficar mais
comigo mesma, ou comigo mesmo, queria entrar em contato com algumas coisas, né? Então, a gente escuta muitos depoimentos, tanto de que causam sofrimento, como às vezes foi uma bênção para a pessoa poder se reconectar, estudar mais, ficar com outro mais de trabalho. E eu vejo assim que, complementando a tua fala, Juliana, que o problema não é sentir uma coisa ou outra, é a cristalização, né? Porque, assim, dentro desses 5 meses, todos nós passamos por momentos mais expansivos, né? De repente, quer tomar vinho com as amigas, quer falar com todo mundo, e depois quer entrar e ficar mais quieto por um tempo, quer só estudar, ou quer só, né, ficar só lendo, ficar só sozinho, quer não sei o quê. Então, eu acho que essas variações, elas são bem interessantes e vão fazendo a gente se adaptar. O que é muito legal estar em um processo terapêutico é que a gente tem uma fala, uma escuta, alguém ali junto, né? Que você pode espelhar se aquilo está indo de uma forma saudável, está cristalizando, ou se está conseguindo realmente ser formatos de adaptação em cada momento dessa quarentena que está sendo longa, né? Mas eu queria só voltar um pouquinho à questão do casal, que acho que é uma pergunta que não tem como não fazer, né? Como é que você está vendo a sexualidade dos casais na quarentena? Se você percebe que houve alguma mudança ou não, como é que está a sua opinião sobre isso? Sim, acho que para responder essa questão, né, a gente vai lá no que está envolvido nessa disponibilidade para a vivência da sexualidade, né? Que passa pela relação com o corpo, com a autoestima, com N aspectos da satisfação consigo, né? Com essa relação com o outro. Então, trazendo o dado, né, do Cláudia, do aumento dos conflitos, aumento de conflito tende a representar uma diminuição nessa conexão, né, desse casal. Então, portanto, tende a diminuir a vivência da sexualidade, porque há uma tensão, há um nó no meio dessa relação, né? Existem outros tantos fatores, né, que estão trazendo essa diminuição da vivência da sexualidade, né, como o aumento das preocupações, a imprevisibilidade, porque sexualidade também é entrega, né? É você permitir-se estar inteiro ali. E como temos também estado fragmentados, né, por uma condição que passa pelo nem estou me reconhecendo, quem é esse outro também? Então, eu vejo que é preciso não ser pressionado, mas sim que possa vir esse novo eu individual para essa relação, que ele tenha tempo e espaço para aparecer. E aí a sexualidade tende a fluir como uma consequência, né, dessa nova relação, nessa condição que a gente está vivendo agora e não vivia antes, né? Até de tempo, de horários, de estilo de vida. Então, algumas pessoas estão sofrendo mudanças, né, no seu corpo, com o aumento do peso, diminuição do peso, isso mexe com a autoestima. Então, falar da sexualidade é um guarda-chuva muito complexo, né? Que não é um simples... É uma chave que vira, né? Para a libido estar ali. Não, esse casal, em alguns aspectos, está precisando se redescobrir para conseguir também na sexualidade, né, se reconectar. O que a gente tem visto, né, até algumas coisas que a gente tem lido, é que diminuiu, né, o número de relações sexuais na quarentena. E dentro de uma lógica de hormonal faz muito sentido, porque assim, os hormônios que ligam luta e fuga no nosso corpo é adrenalina, cortisol, e assim, é totalmente incompatível. Quando a gente entra em luta e fuga, a gente não transa. A gente ou luta ou fuga, né? Ou então, pode. Ou pode. Vamos, né? Vamos se mandar. Ninguém entrar em sexo numa situação hormonal e de extensão como essa. Ao mesmo tempo, o sexo, ele traria um relaxamento, né? Pela ocitocina, pela dopamina, traria uma sensação de prazer, né? E depois
orgasmo a serotonina e tal, que relaxaria. A questão é essa ponte, né, que está grande entre uma sensação de estresse e conseguir ter uma relação. A gente está com uma ponte muito grande, né? E como você não tem como forçar, mesmo a gente sabendo que seria muito bacana e está indo bem, mas também tem uma peculiaridade de que se esperar surgir o desejo, ele não vai surgir, né? A gente não sabe quanto tempo. Então, acho que essa colocação assim da redescoberta da sexualidade nos casais, ela é muito interessante para que se traga isso em conversa, traga na consciência, tenha uma autoerotização pessoal cada um, tentar descobrir, né, sensual novamente, para poder ir construindo essa ponte de uma maneira delicada, sem, né, ter forçação de barra em ambos os lados, né? Agora deixa entrar o jornalista aqui no meio. Que você está conversando. Deixa eu pontuar assim, na prática isso, né? Vamos lá. Tá legal, não, eu estou entendendo, acho que tá legal. Psicóloga falando, né? Vamos embora, né? Deixa entrar o jornalista aqui no meio. Passa isso, por favor. Então, assim, na prática, né, na rotina, nós temos né, a situação dos casais que estão nessa condição de, vamos lá, palavra, travou a relação na parte da sexualidade. Tem formas, dicas, enfim, na prática de algum tipo de... claro, cada um tem a sua realidade, mas o que fazer, né? Na situação concreta? O que fazer? É repensar a rotina, é ter um momento em que além de tomar o vinho com as amigas, vamos tomar o vinho juntos, ou vamos conversar sobre um filme, e que isso vai gerar uma intimidade, sei lá. Estou aqui, né, mas queria trazer um pouquinho mais para a prática, assim, do ponto de vista, claro, da orientação, né, da terapia, mas a gente sabe que a terapia sempre dá, em vários momentos, pontua algumas orientações bem práticas mesmo, né? Pela tua vivência, o que é possível, né? Dentro dessa situação de um limite, né? De limite imposto pela pandemia, inclusive pelas questões de saúde mesmo, né? Da pandemia e do limitação de espaço mesmo. Sim. Então, Cláudio, eu percebo que, assim como esse compromisso que a gente estava falando ainda há pouco, né, com a individualidade, eu também percebo que pode haver esse compromisso com a intimidade do casal, né, considerando que esse é um dos eixos que mantém uma relação saudável, né, sem essa forçação de barra, como a Juliana trouxe, né? Mas sim, considerando que esse é um ponto, e até porque a gente não está mais há 1 mês ou 2 nessa condição, né? Então, como seria deixar adormecida a sexualidade por 5 meses, né? Isso, sem dúvida, já começa a produzir insatisfações, questionamentos, né? Que precisam ser, ao meu ver, conversados numa dupla, né? Como é que está sendo isso para você? Se esse eixo da sexualidade, ele não está sendo vivenciado de uma forma que ambos estão razoavelmente, né, satisfeitos. E aí se coloca um compromisso, né, para que essa intimidade ela possa ser redescoberta. E sim, aí a gente vai para N caminhos, né? Caminhos desde o limite de quando há filhos, né? Onde os filhos não vão entrar para esse casal poder ter tempo, estar um para o outro, né? Estar disponível mesmo para um diálogo, seja para ver um filme, depois conversar, para tomar um vinho, para às vezes ter acesso, né, a esses meios de estímulos maiores na vivência da sexualidade, né? Enfim, conteúdos nessa esfera que possam, de uma maneira respeitosa para ambos, né, como que traçando esse caminho de volta, né, se isso se fechou. Não sei se a Juliana quer complementar um pouco essa questão, porque eu acho que a gente, né, na nossa escuta clínica, tem muita
muita delicadeza para tratar, né, de uma esfera tão íntima. Então, mas eu percebo assim dessa maneira, né? Sim, sim. Até porque, né, existe, hoje a gente está com isso muito mais falado na literatura, e já tem até também bastante perfil no Instagram, dos diferentes tipos de desejo sexual, né? Então, a gente encontra, por exemplo, pessoas que são demiassexuais, assexuais, casados com pessoas que são sexuais. Então, existe um disparate de desejo, onde que para um é muito alto, para outro não é importante o sexo da mesma maneira. Prefere mais a carícia, um afago. Então, essa conversa também, o que é sexualidade para mim, o que é o meu desejo, eu acho que é uma transparência bem bacana para que não tenha essa forçação, né? E o sexo, na verdade, ele reflete também como é que foi os outros momentos do dia, né? Se teve um bom dia, se teve como é que você tá, se teve retirar o lixo, se teve a lavada de louça. Então, né, para que se resolva na birra aquilo, né, na sexualidade, aquilo que de repente não foi tratado durante o dia, né? Uma das sugestões práticas, Cláudio, que eu coloco, né, é que em algum momento se tenha mesmo com filhos esse horário pós, né, deixar a criança dormir e tal, e que se arrumem um para o outro, né, assim, tenta tirar aquela roupa do cotidiano e tal, assim, faça aquele momento assim, eu vou me arrumar, vou passar um perfume, eu vou estar para você, deixa o celular de lado, porque quem tem filho sabe como é que é, a gente entra na rotina, você de repente tem algum parceiro para resolver problemas na casa, não tem alguém para se doar e receber, né? Então, eu faço essas sugestões, assim, já arrumem um dia da semana, ou de 15 em 15, põe perfume, larga o celular e sentem. Se daqui vai transcorrer uma relação sexual com penetração, não é o mais importante, mas a aproximação, contato físico é bem legal, porque ali a gente quebra um pedacinho daquela ponte, né? Isso, exatamente. Porque falar de sexo é falar de cuidado, né? Isso. É falar de alguma forma, né, de respeito, porque são aí pontos imprescindíveis para haver entrega, né? E então, sem dúvida, é resgatar o que significa cuidado, né, para essa dupla, né? E cuidado também de si, dessa sua morada que é o seu corpo, né? Que é onde você vai dar espaço para o outro estar, né? Na vivência do sexo. Então, essa morada também precisa estar sendo cuidada, né? Até para o outro sentir-se bem-vindo ali. Isso. Como a gente está também tratando também das relações familiares, né? Está tratando de filhos e tal, eu queria abordar a questão, por exemplo, dos filhos adolescentes e até adultos, né? Que nesse momento certamente estão mais em casa com os pais e que também têm a sua sexualidade, né? Então, eu queria falar um pouquinho sobre isso, né? Dos pais, né? A importância, de repente, dos pais estarem atentos a essa questão da sexualidade dos filhos, né? Porque nesse momento eles estão basicamente com contatos via internet, né? Conversando com amigos internet, não estão se encontrando presencialmente e como é que eles podem e de repente estão lá os hormônios, né? Fervendo a flor da pele, quais são os caminhos também para se pensar como lidar com isso. Eu coloco porque assim, Juliana, eu acredito que também para quem trabalha com essa questão das terapias, assim, é que esse momento realmente é todo novo, também exige de vocês, né, um outro olhar, né, diferente do que se vinha num determinado momento, até um determinado momento, né? O desafio, né, não é só para nós, né, as pessoas, é também para quem nos ajuda, né? Então, o desafio dos médicos, enfim, na área da saúde total e na área da saúde mental também e muito, né? Então, por isso eu queria te colocar esse desafio, assim, como trabalhar essa questão dos filhos na sexualidade. Sim, que acho que vem, né, da gente trabalhar como que vinha sendo feita a construção dessa privacidade desse jovem, né? Então, esse é um ponto. Considero que o olhar
assim como a gente falou para o sujeito individual que precisa delimitar o seu espaço e para o casal, esse jovem, adolescente, ele também tem esse direito, né? Que ele está construindo a sua identidade num momento em que a socialização, enquanto jovem, é um eixo fundamental na construção dessa identidade. E isso foi muito afetado, muito prejudicado. Então, olha quantas barreiras vão se colocando aí para chegar na sexualidade que está borbulhando, né? Porque tá muito num momento de descoberta. Então, primeiro de tudo, eu vejo que tem muita frustração nessa vivência, porque os jovens estão, muitos deles ainda muito privados desse deslocamento, quando nós adultos temos essa autonomia para fazer pequenos, né, deslocamentos que nos dariam a possibilidade, às vezes, encontrar com segurança, né, e com distância, algum amigo, alguma situação de trabalho que são necessárias. O jovem, ele está muito mais confinado. Então, sem dúvida, a sexualidade dele também tende a estar sendo ora mais suprimida, ora com mais frustração para ser vivida, né? Muito mais raiva, agressividade, e a necessidade, assim, de esse limite, às vezes, de ser uma prática muito sua, né? Com o seu corpo. E permeado pelas redes sociais, pelas maneiras mais seguras possíveis que a internet favorece, né, para isso. Às vezes não necessariamente, né, a questão do sexo em si, mas contatos, trocas, né, como se experimentando também nessa ordem, né, de tá rolando um flerte aqui, né, deu match, como é que fica isso, né? Mas a grande parte é para viver depois. Então tem um espaço aí, né, que ele vai precisar ser preenchido de maneiras novas, e que é uma descoberta que ela é muito autoral aí, né? Ela não tem precedentes, porque ela não está sendo feita pela socialização física, que é um meio da vivência da sexualidade. Sim, sim. Vamos emendar, então, falando de filhos, em falar de quem está com filhos em aulas online. Grande desafio, né? Grande desafio. Sim, porque muitos desses ainda estão trabalhando com os filhos na aula online, né? Então... Office, mais filhos online, né? Aqui eu tenho ouvido, assim, de diversas mães e pais, justamente a questão dessa junção de home office com as aulas online, que as crianças mais novas, né, principalmente os pequenininhos, nem querem muito saber, mas quem está com aquela necessidade, que a escola cobra a alfabetização e tal, as crianças simplesmente não gostaram, né? Pelo menos assim, é o que eu tenho ouvido mais. As crianças não gostaram, não se adaptaram, não é uma linguagem ainda, eles precisam da professora, precisam dos amigos, precisavam de uma pedagogia mesmo mais interativa, né? Eu vejo assim, que o adolescente até funciona legal, porque eles já estavam nos jogos, videogame, já faziam muitas pesquisas. Mesmo assim, por exemplo, mesmo assim faz falta, né? Filhos está com aula, ele falou assim, anos, né? ele falou assim, não tem o mesmo foco na aula de quando eu estou dentro da sala de aula, eu tenho um foco, eu tenho uma atenção. No filho, o celular e a aula, né? Mas, assim, mesmo, vamos dizer, uma redução de danos, né? Porque eles, mesmo assim, têm uma autonomia de acordar, de ir para o computador e fazer a pesquisa. Agora, quem é criança, né? Como é que tá, né? É complicado mesmo isso, né? O que você está vendo? Eu vejo que, assim, esse é um ponto muito delicado, né? Que ele envolve a questão do ensino formal, como que isso vai impactar na vida escolar como um todo, e aí a gente vai trazendo alguns marcos, né, aí escolares, né, essa transição de ano, essa mudança de o que é conteúdo esperado para estar apropriado no final de um ano. Então, tudo isso, e aí
tenho visto, assim, né, como sistemas de ensino também estão se dando conta de que talvez não seja possível esperar o mesmo desse rendimento desse aluno. E eu vejo que as escolas, algumas, assim, eu tenho ouvido de pais e de adolescentes que eu atendo que estão sendo super exigidos, uma sobrecarga compensatória que está gerando muito sofrimento pela sensação de impotência, pelo atravessamento que a tecnologia coloca e barra, né? Porque no processo de ensino-aprendizado tem um afeto que faz essa liga acontecer. Total. E aí, como é que se transmite esse afeto, né, para um professor que está, às vezes, numa aula gravada, né, ou para uma turma que quando é criança, né, não tão... com menos autonomia, não silencia o seu microfone. Então, assim, vejo um esforço muito grande dos professores aí, né? Mas eu tenho, assim, trabalhado, né, com os pais, assim, do que é possível de aprender desse ano, né? Que não é exatamente aquele conteúdo, mas uma outra maneira dessa dupla mãe e filho, pai e filho se conectar, né? Até aprendendo em alguns aspectos mais de perto. Algumas famílias, assim, eu tenho orientado para, às vezes, acessar diretamente essa professora, esse professor, né? Às vezes filmar como é que está essa criança, se é possível nessa participação mais direta, né, da pedagógica, né, algum recurso ser adaptado para essa criança, para essa família, né, porque na sala de aula o professor está com os olhos lá, mas eu tenho falado para mães e pais, tu não és o professor do teu filho nesse momento, tu és mãe e pai, há limites aí, há limites de ferramentas pedagógicas, né, então, de um modo geral, assim, tem sido bem sofrido, acho, para ambas as partes, né? Porque há um compromisso muito grande, né? De se desdobrar para dar conta. E essa criança, às vezes, quanto menor ela for, mais dispersa ela tende a estar. Essa tela não chama, né? Assim, então, aceitar, respeitar também, né? E adaptar no que for possível, né? Considerando também esse pai, essa mãe que está nesse home office, né? Com demandas aí novas nessa outra frente. Sim, o que eu vejo, assim, as escolas cobrando mesmo, como você falou, né? E aí os pais se sentindo na obrigação de corresponder isso, né? Então, o que eu tenho priorizado bem na mesma linha de você, Juliana. Tipo, assim, esse ano, ele pede outras coisas de aprendizagem. Esse ano a gente vai aprender a ser resiliente, paciente, conviver em família, saber quem eu sou, quem é o limite do outro. Tem N coisas, a gente podia fazer uma live só de falando o que a gente está aprendendo aqui, né? Acho que é mais uma hora, né? É a coisa. E assim, acho que olhar nesse sentido, né? Eu vejo aqui em casa, por exemplo, a gente tem um dos filhos que faz faculdade, então está sem aula, né? Parece que a aula online não conecta. Bem isso mesmo. Então, o que está aprendendo? Não está no ensino formal, mas está aprendendo a cozinhar, está aprendendo a fazer listas de filmes para a gente, está aprendendo a nossa convivência, conversa, limites, né? Se perceber emocionalmente, a batalhar pelas coisas que quer, ter mais paciência. Então, assim, eu acho que os pais também têm esse olhar de olhar para os seus filhos, ver a riqueza que essas pessoas, né, de tantas idades diversas, estão conseguindo esse ano. Eu acho isso lindo. Então, assim, vamos parar de cobrar tanto e vamos olhar o que eles estão conseguindo. Tem um sketchzinho de vídeos aí que rolam, né? Tipo, não é Porta do Fundo, é um desses Portas do Fundo, mas não é o Porta do Fundo, é outro. Que é um pai que falando justamente, ele tentando ser otimista, todo descabelado para fazer, e ele justamente relata a questão da aula com os filhos. E tem um momento que eu acho engraçado, que ele diz assim, para os professores, vamos relaxar, gente, esse ano é aprender a lavar a mão e usar máscara, deu, não precisa mais do que isso. É uma caricatura, mas assim, é para dizer, vamos ter calma, né? Menos, exatamente. Às vezes, assim, dá vontade, assim, né, de falar, professores, menos exigências, né, dessa coisa formal, assim, né, mais
troca do que é possível, né? E tem uma passagem, assim, que eu escutei, assim, né, de uma possibilitar que aquele idioma, o outro idioma, né, dessa língua extra que essa criança estava passando, fosse trabalhado num filme, né, assim, e aí essa pessoa filmou e mostrou para a professora, para o professor, e foi algo muito rico, porque foi introduzir isso na vida cotidiana, né, como que essa criança estava se apropriando ao cantar uma música em outro idioma. Então, assim, Nossa, que ideia, né? Tem um documentário na Netflix que são vários diretores e diretoras de cinema. Eles fizeram vídeos caseiros mostrando a sua experiência nesse momento, né? Então, assim, mesmo para adultos, né? Fizeram essa brincadeira, virou um longa-metragem, um documentário muito interessante, que várias coisas. Então, assim, mostra as possibilidades que se tem, né? De trabalhar com criatividade o nosso dia a dia, né? Com criatividade, com arte e tal. Então, essas possibilidades, eu acho que se colocam para coisas, né? Então, mas, ao mesmo tempo, Juliana, tem uma das questões que a gente tinha listado aqui, na tua opinião, também que tipo se é que é possível, né, se antecipar um pouco essa tendência, mas assim, que tipo de sequelas uma situação totalmente nova pode trazer e como que as pessoas, de repente, podem, percebendo isso, se antecipar um pouco. É mais ou menos o que a gente falou dentro da live, né? Mas como as pessoas podem se antecipar um pouco para evitar, né, deixar, né, jogando a sujeira embaixo do tapete, para quando chega no final, vamos lá, voltamos a uma situação diferente dessa tão grave que se está agora, mas, né, com certeza vai trazer sequelas, né, algum tipo de efeito. Como tu acha que dá para as pessoas se prepararem para isso também? sim. Cláudio, essa é uma questão assim que eu vejo que a gente precisa ter muito, muito cuidado, porque algo em algum lugar nosso vai ficar, né? Tem que ficar, né? Dessa Sim. vivência tão atípica que a gente está passando, e que também não vai ser tudo possível de ser romantizado ou de ter uma conotação positiva, porque sim, a gente está lidando com sofrimentos, com perdas, com distâncias, com mortes, né, simbólicas e concretas. Então, em algum lugar, a gente vai significar esse momento. E a pandemia tende a passar, mas essa memória, esse significado, ele vai ficar. E o olhar é para que não fique numa dose de sofrimento, né? Porque tem se falado do estresse pós-traumático, né? Eu também tenho uma vivência muito próxima com profissionais da área da saúde, por exemplo, né? Que tem estão lidando de uma maneira bem exaustiva, né? Com a vida não mudou tanto na prática, porque estão indo trabalhar todos os dias, até mais. É um outro extremo, né, do isolamento oposto, assim, uma exposição, uma troca de função a todo momento, adequando as especificidades. Então, tem muita coisa que vai ficar, e que, às vezes, o olhar é para que não fique numa gavetinha do sofrimento, e que precisa ser guardado para seguir em frente, porque em algum momento isso ressurge, né? E aí tem como já foi categorizado como estresse pós-traumático, a vivência de um sofrimento que retorna mesmo após esse evento estar ocorrendo. Então, a gente previne isso olhando para o grau de sofrimento nesse agora, né? Tratando desse agora, para que essas sequelas possam menores possíveis, né? Mas sim, assim, existem já estudos, né, que mostram numa projeção de futuro, como que essas crianças que estão vivendo no maior isolamento e sem tanto toque podem, de alguma forma,
manifestarem essas consequências lá na frente, com gerações futuras, menos empáticas, né, com comportamentos mais agressivos, com uma dificuldade de flexibilização e comportamentos mais obsessivos, porque esse é um momento também de supervalorizar a higiene, né? E isso pode né, passar para o outro lado de tornar-se patológico. Então, promover essa vivência familiar rica também nesse toque, né, nesse carinho, nessa presença de diálogo, mas também de exercícios de olhar para o outro, porque parece que é um outro muito distante nesse momento da pandemia, porque tá se havendo uma microcomunidade familiar, né? E talvez poder ampliar um pouquinho isso, porque há sinais de que quando há uma organização de pequenos núcleos que se articulam com segurança, essas famílias tendem a estar se sentindo com mais apoio, com mais colaboração, com possibilidades seguras de trocas sociais. Então, já possibilitar, né, que com segurança avós e netos tenham algum tipo de relação, para que essa rigidez do isolamento não agrave as sequelas, que já é certo que em algum lugar elas vão ficar, mas que possam ficar mais amortecidas também pelo carinho, né, pela preocupação desse entorno, que não precisa ser tão pequeno nesse núcleo familiar, mas vivido com segurança numa microsistema um pouquinho maior, assim. Legal, não, é uma boa perspectiva, né, para assim que dá uma melhoradinha, já começar a fazer essa pequena ampliação aqui, com Juliana, muita segurança, né? Segurança, com certeza. Aqui em casa, assim, uma das medidas que a gente tem feito, né, é marcar o ritmo da vida, né? Nós estamos acostumados a ter ciclos, a ter ritmo. Então, muita gente fala, passa o dia inteiro de pijama, não sei se é segunda ou é domingo. Aqui em casa a gente sabe, sim, quando começou o dia, né, ninguém em pijama, né? Eu até costumo usar uma maquiagem que seria o normal da rua, que é uma coisa super leve, mas assim, para mim é um ritual meu, né, que todo mundo tem que usar, é para mim. E a gente tem horário praticamente diário de fazer caminhadas, né? Então, a gente tem caminhadas diárias em família, tem a noite da pizza toda sexta-feira, tem, assim, pequenos rituais para a gente sentir as diferenças de dia de semana, final de semana, celebrações, né? Para poder não ficar aqueles 7 dias iguais sempre, né? Está terminando, né? Estamos chegando no final. Que pena! Muito legal Uma delícia, Juliana. Depois dessa conversa, essa nossa live vai para o IGTV aqui do Instagram e também para o nosso canal do YouTube. Para quem não viu, que quiser acompanhar depois a íntegra, muito boa a conversa, tá? A gente podia ficar mais tempo aqui, mas é que o Instagram se interrompe numa deixar hora. Deixar o fechamento. Então, né? Juliana, fica esses 2 minutinhos aí para você concluir aí a sua participação. Sim. Eu acho que eu trago assim, uma reflexão que há perdas, mas também da crise, né, com criatividade, também nascem oportunidades, e que podem ser muito incríveis, né, de reconexão, né, que pode ser desde de pintar uma parede até transformar aqui dentro, né, um projeto que estava adormecido. E assim a gente vai precisar deixar para trás, né? Um pouquinho daquele eu que havia antes, daquele nós que havia antes, mas para ter um eu, nós novo, que não só é de dor, mas também eu vou pegar a palavra do Cláudio, né? É de criatividade, para fazer dessa crise uma oportunidade de crescimento. Querida, legal. Muito obrigada. Obrigada, Tatiana. Quero agradecer a Tatiana pela sugestão da Juliana, tá aí acompanhando a gente. Muito obrigada, foi um prazer mesmo. A gente já era colega de dança e agora é uma delícia, né, de colegas de live também. Colegas de live. Eu agradeço quem esteve aqui com a gente, agradeço pela confiança da gente estar aqui conversando, né? E legal. Se cuidem, né? Por dentro e por fora.
Tá bom? Um abração. Valeu. Então, Bom final de beijos. semana. Tchau. Bom Tchau. final de semana. Tchau.